Olá pessoal, Gabriel da GR Invest aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre padrões de gráficos, padrões de figuras gráficas. Então a gente está dando seguimento na série que a gente iniciou na análise técnica de padrões de figuras gráficas. E até o momento, pessoal, a gente já viu sobre os padrões de continuação de tendência ou continuação de movimento prévio, ou seja, o gráfico vinha em um movimento de alta, aparece um padrão, ele continua o movimento. Vinha no movimento de baixa, aparece um padrão, ele continua o movimento de baixa. No vídeo anterior a gente terminou de ver sobre esses padrões, tá? Então, se vocês ainda não viram, eu vou estar deixando aqui no card a playlist completa, tá bom? E hoje, pessoal, a gente vai ver sobre os padrões de reversão. Então, o gráfico vem de um movimento de alta, aparece uma figura e ele reverte, tá? E especificamente hoje a gente vai ver sobre ombros, cabeça, ombros, tá? O que são os ombros, cabeça, ombros, pessoal? Geralmente são caracterizados por uma figura realmente parecida com um ombro, uma cabeça e um ombro, tá? Eles aparecem nos fundos ou nos topos dos movimentos, beleza? Então aqui, ó, a gente pode ver que tem uma figura dessas. Vamos plotar ela aqui no gráfico. Então ele faz um ombro. Ó, pessoal, então ele não precisa ser o mais perfeito possível. Esse é um padrão que é difícil da gente até de encontrar, porque muitas vezes a gente pensa que é, mas ele não é, tá? Então a gente sempre espera um ombro perfeito, uma cabeça em uma única perna de alta, ou então em uma única perna de baixa, tá? Mas às vezes ele pode aparecer dessa maneira assim, ó. Neste caso, por que ele pode ser caracterizado como um ombro cabeça-ombro? Porque, pessoal, quando ele rompe a linha do ombro e volta a tocar nessa região, ele faz um pullback, confirmando o padrão. Então, por que isso é um ombro cabeça-ombro? Provavelmente porque, ó, quando ele volta a tocar na região do ombro, aqui na origem do ombro, ó, quando ele volta nessa região, ele rompe, ele faz um pullback. Isso é a característica do ombro, cabeça-ombro, tá? Então, como que é caracterizado? Geralmente por um ombro, uma cabeça e um ombro. E outra informação também que a gente pode pegar desse padrão para poder definir como realmente um padrão de ombro, cabeça, ombro, é a região dos ombros, pessoal. Se estiverem próximos a uma mesma linha, pode sim ser caracterizado como um ombro, cabeça, ombro, tá? Então, mais ou menos nessa região aqui, ó. Então, isso pode sim ser caracterizado como ombro, cabeça, ombro. E como que a gente opera um ombro, cabeça, ombro, tá? Então, a gente sempre opera após o rompimento. Então, vai chegar um momento que ele vai romper essa região de suporte dos ombros. Então, foi nesse momento aqui, ó, fez uma barra até uma barra maior do que as anteriores. Quando ele volta a tocar, pessoal, a gente já poderia estar entrando na operação, tá? Então a gente poderia estar entrando mais ou menos aqui. Ou então a gente espera o pullback, que é o quê? Quando ele rompe, volta a tocar novamente nessa região e daí ele rebate para baixo, beleza? E qual que é o alvo do ombro cabeça ombro? Geralmente é a projeção dessa perna do ombro até a cabeça para baixo. Então vamos projetar isso aqui para baixo. Ó, a gente vê que veio até a região do 161, passa um pouquinho, volta a fazer o pullback, daí ele rompe e vem até a 261, exatamente até a 261, beleza? Depois ele até continua, ele lateraliza e até continua o movimento de baixo, mas para um primeiro momento o alvo seria 161, quando ele passa do 161, o 261, beleza? Esse seria o alvo do ombro, cabeça, ombro, beleza, pessoal? Então, geralmente aparecem nas regiões de topo e nas regiões de fundo. É um pouco difícil de identificar, porque ele não aparece geralmente da forma mais perfeita de desenhar, então a gente tem que tentar identificar.
Eles também indicam, pessoal, o fim de um movimento de baixa. Então vamos ver se a gente encontra aqui um ombro, cabeça, ombro de baixa. Ó, aqui vamos ver se aqui tem um aqui, ó. Então vamos desenhar na movimento de baixa. Então a gente vê que ele vem em uma movimentação de baixa, então uma perna de baixa maior. Aparece a figura. Vamos desenhar aqui, ó. Ó, pessoal, esse aqui vai ser interessante para a gente ver que ele sempre confirma o pullback. Então, ó, se a gente pegar e traçar uma linha horizontal nessa região da inserção do ombro, desse ombro direito, a gente vê que ele vem realmente, após ele romper, ele volta a tocar nessa região e rebate para cima também, fazendo o que a gente chama de pullback. Então ele faz o primeiro ombro, faz a cabeça, sendo um fundo menor do que o maior, digamos assim, né? Mais baixo do que o fundo anterior, e depois ele faz um novo ombro mais alto do que o fundo anterior, beleza? E daí ele rompe. Quando ele rompe e volta a tocar, e essa seria a região ideal para a gente estar tomando a posição. Aqui, ó, a gente tomava essa posição e projeta o alvo sendo essa perna para cima, tá? Então seria 161.8 inicialmente e 261.8 posteriormente. E a gente vê que ele vai exatamente no nosso alvo, beleza? Então esse seria o padrão de ombro, cabeça, ombro. Quando ele aparece em uma baixa, pessoal, em uma tendência de baixa, um movimento de baixa, ele é chamado de ombro, cabeça, ombro invertido, inverso. Então é um okoi, beleza? Então esse é um padrão para vocês que eu estou passando para vocês, que é um padrão de reversão. Então o gráfico vem de um movimento de baixa, aparece um padrão, ele reverte. Ele pode voltar para baixo? Pode sim. Mas em um primeiro momento ele busca primeiro os alvos, que é o 161 e o 261, e depois que ele volta a cair, beleza? Então é isso, pessoal. Esse é mais um padrão de reversão. Lembrando que a gente não pode ficar apegado a esse tipo de figura ou qualquer outro tipo de figura. A gente tem que sim levar em consideração no momento das operações para a gente poder até saber até em que momento que a gente vai operar o que está acontecendo. Mas a gente não vai operar só isso, a gente vai operar todos os tipos de análise. Então, candles, outras figuras, tendência, média, tudo que tem aqui no canal já, tá? Então, suporte e resistência. Então, se você não viu os vídeos anteriores, também eu recomendo, tá? E é isso, pessoal. Sempre aqui o nosso intuito é passar uma maneira mais simples de entender o mercado. A gente está passando as análises técnicas de uma maneira bem simples, para mais para frente a gente poder utilizar em um projeto mais aprofundado, beleza? Então, obrigado se você acompanhou o vídeo até aqui. Se inscreva no canal, pessoal, ative as notificações, deem um like no vídeo para esse vídeo chegar a mais pessoas e deixe nos comentários o que vocês acham também, tá? E até a próxima, beleza? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.